Galera, finalmente começou WandaVision no Disney Plus. E nós estamos aqui com muita alegria para trazer para você a análise do episódio 1 dessa série que começou no último dia 15. Solta a vinheta. E aí galera, Spótico na área! Hoje aqui trazendo para você a análise do episódio 1 de WandaVision, sem demorar, pedir para você já se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, espalhar aí o Spótico por todos os seus amigos e pedir para você seguir o Spótico nas redes sociais. Procura lá no Facebook Spótico, procura lá canal.spótico no Instagram e segue a gente. Bora lá, vamos analisar o episódio 1 desta série. Galera, o UCM tá de volta. Que saudade, rapaz, que sensação boa ver aquela abertura da Marvel. Há quanto tempo que a gente não via aquilo, né? Confessa que você não ficou nem um pouquinho arrepiado na hora que você viu aquela abertura da Marvel lá. Porra, sensacional, que saudade disso, gente. Tudo que vocês já viram de Marvel até hoje, esqueçam nesse começo. Se o casal WandaVision é um casal incomum, como eles mesmos se auto-intitulam, imagina essa série começando em forma episódica, em forma de sitcom. A Wanda perdeu seu irmão Pietro lá na Batalha de Sokovia e depois perdeu o seu grande amor, o Visão, que é um sintesoide, não é um humano. Wanda não reagiu bem a isso, não foi mostrado pra gente ainda exatamente como aconteceu, mas é de se supor que a Wanda, a feiticeira escarlate, muito poderosa, e um dos seus principais poderes, além da magia, é a alteração de realidade. Ela não deve ter suportado a dor dessas perdas e começou a criar ou foi incentivada a alterar a realidade para que ela pudesse criar dentro dessa realidade um mundo perfeito para ela. A questão é, onde ela está? Como isso começou? Enfim, o que a gente sabe do trailer, mas que ainda nós não vimos na série, é que uma espécie de redoma escarlate começa a ser formada. Isso não apareceu ainda, mas vamos falar do episódio 1. Claramente inspirado num sitcom dos anos 50, o primeiro episódio ele vai se inspirar em dois sitcoms famosos americanos, o The Dick Van Dyke Show e I Love Lucy. Você pode perceber que às vezes eles fazem umas piadinhas, tem aqueles risos de fundo, como se fosse de plateia. Toda a série ela é episódica, eles estão vivendo um episódio dentro do episódio, é isso que está acontecendo. Logo no começo, então, deste episódio, deste mundo perfeito, onde Wanda e Visão tentam viver como um casal normal, e tentando esconder os poderes que cada um tem, para que eles possam passar despercebido na sociedade que eles estão ali, naquela localidade, como vizinhos, como pessoas normais. A Wanda usando de magia para esconder o rosto do sintesoide Visão, dando a ele um aspecto humano, ela guardando os pratos usando magia. A série em si, falando de uma maneira mais macro, é basicamente isso, é a Wanda lidando com as alterações de realidade para que ela possa se sentir bem no seu mundo perfeito e a partir daí lutar com unhas e dentes ou com poderes e magias para que nada e nem ninguém atrapalhe a paz que ela está vivendo naquele momento. Uma mulher apaixonada, querendo viver em paz, num lugar pacato, não quer guerra com ninguém. E ela começa a perceber ao longo desses episódios que algo tenta mais ou menos perturbar, algumas situações tentam perturbar essa paz e ela começa a perceber e a se defender disso. Trazendo agora para o micro, para os detalhes, é uma série que ela pode parecer meio babaquinha de começo para os menos avisados, mas ela está carregadíssima de easter eggs e de dicas e de coisas escondidas nas entrelinhas. Logo de início a gente tem um calendário onde mostra a data 23 de agosto como sendo uma data importante para o casal, mas eles não conseguem se lembrar por que a data é importante e eles ficam um pouco incomodados com isso. Eles deduzem que pode ser o aniversário de casamento deles. Fazendo uma pesquisa rápida, não sei se é isso, mas 23 de agosto, 238,
é o número da HQ dos Vingadores que conta sobre a reativação do Visão após ele ter sido desativado por passar por um campo magnético. Em seguida, a Wanda recebe a visita da sua vizinha, a Agnes, que nós estamos chutando há muito tempo, que é a bruxa Agatha Harkness, que é uma das mentoras nos quadrinhos da Feiticeira Escarlate, e ela se apresenta como vizinha toda curiosa, querendo saber de onde eles vieram, se ela era casada ou não, e a Wanda sempre recebendo essas perguntas e tentando se livrar da melhor maneira possível dessas perguntas. E dado o momento, a Agatha, ou melhor, a Agnes, ela diz que ela cita lá uma cerveja que o seu marido poderia gostar e que supostamente essa cerveja se chamaria 2 de junho. Possivelmente a Agnes está fazendo referência à data de 2 de junho de 1692, quando houve nos Estados Unidos, na cidade de Salem, em Massachusetts, o julgamento das bruxas. Ou seja, mais um indício de que realmente ela pode ser a bruxa Agatha Harkness. Mas a grande questão que fica é, por que a Agatha Harkness estaria dentro dessa realidade criada pela Wanda, manipulada por ela? Por quê? Qual a razão disso? Na sequência, a gente vê o Visão chegando no emprego dele, né? Uma empresa de dados computacionais. E ele já fica ali percebendo, ele parece que não sabe muito o que ele está fazendo ali, ele pergunta para um colega de trabalho, o que essa empresa faz mesmo, né? Como é que ele não sabia o que ele fazia antes ali, né? O rapaz fala que são dados computacionais, mas a gente vende o quê? Nada, a gente apenas registra dados. O que nos leva, e ele diz lá o seguinte, o importante é que quando você chegou aqui, a produção aumentou em 300%. Seria esta empresa, de dados computacionais, de certa forma, já alguma manipulação externa da SWORD, tentando usar de forma camuflada o próprio Visão para conseguir dados desse ambiente da Wanda para o meio externo? E como todo bom sitcom, a gente tem os intervalos comerciais. E o intervalo comercial que é apresentado para a gente logo no episódio 1 é de uma torradeira das indústrias Stark, a Toastmate 2000 ou 2000. Tudo está em preto e branco desde o início da série. Mas na hora que a mocinha do episódio coloca lá 2 pedaços de pães e aciona a torradeira, o bip da torradeira fica vermelho, a gente começa a ouvir um bip, e uma luzinha em vermelho se destaca piscando ali, numa clara referência a um bip de um explosivo que a gente vai se remeter lá a Sokovia. De propósito, esses pontos vermelhos representam os traumas da Wanda ao longo da sua trajetória. O drama da Wanda referente às indústrias Stark foi a sua terra natal, que foi devastada pelos explosivos das indústrias Stark. O episódio segue e aí a gente entra naquela que é a cena principal do episódio. O chefe do Visão resolve jantar na casa de Wanda e de Visão. Só que quando eles chegam na casa, Wanda tá achando que Visão chegou para comemorar o seu aniversário de casamento. E não que ele trouxe o chefe e a esposa do chefe, o senhor e a senhora Hart, para jantar em casa, já que foi um pedido, quase uma exigência do chefe. E ela, meio comicamente, usando uma roupa um pouco mais íntima para aquela época dos anos 50, ela se aproxima por trás do chefe e cobre os olhos do chefe, que depois, para sair dessa enroscada, o próprio Visão diz que esta é uma saudação sokoviana. Pode ser também essa saudação sokoviana uma referência ao movimento de mãos que a própria Feiticeira Escarlate fazia ao colocar na mente, na cabeça das pessoas para alterar o que elas estavam pensando ou alterar a realidade que elas estavam vendo. Ela fez isso com o Tony Stark, vocês lembram que o Tony Stark começou a ter pesadelos com aqueles bichão lá da invasão de Nova York? E foi dessa forma, ela veio por trás e coloca a mão aqui. E na série foi chamada de saudação sokoviana. O preparo desse jantar então é totalmente de improviso e Wanda fica bem perdida nas receitas, até a Agnes aparece lá uma hora tentando ajudar ela, mas chega uma hora que ela não tem mais o que fazer, ela recorre à magia para que o jantar aconteça. Jantar esse que ela prepara como se fosse um café da manhã. E aí a gente vê a cena clássica que nós já citamos num outro vídeo. Uma garrafa de vinho vem e deposita vinho
na taça das pessoas, e o rótulo desse vinho é a letra M e escrito lá em francês, Maison du Mépris, que nós podemos traduzir isso como Casa do Desprezo, ou Casa da Desolação, ou Casa dos Mistérios. Nos quadrinhos, esse nome acabou desembocando num arco famosíssimo que eu já disse aqui, que foi a Dinastia M. A Dinastia M tem a ver com os filhos da Wanda, e tem a ver com o Mephisto, tem a ver com os mutantes, tem a ver com muita coisa que talvez a Marvel esteja inserindo por aí. Estamos até pensando em fazer um vídeo exclusivo sobre o arco da Dinastia M, para não ficar pesado num vídeo só. Bom, o jantar começa e Wanda e Visão são questionados a todo momento pelo casal do chefe, o chefe e a esposa do chefe do Visão. De onde vocês vieram? Qual a sua história? Quantos filhos você tem? Quando vocês pretendem ter filhos? Quando vocês se casaram? E todas as vezes que Wanda e Visão tentam responder, eles não conseguem. E eles ficam extremamente incomodados com aquilo. Wanda não só fica incomodada, ela começa a ficar realmente irritada com aquilo. Tanto é que num dado momento desses questionamentos, o chefe, o Sr. Hart, ele engasga, mas engasga feio ao ponto de cair no chão, e ele estava realmente morrendo asfixiado. E a esposa do chefe do Visão, ela começa sorrindo e falar: pare com isso, olhando para o marido no chão. Mas num determinado momento ela olha para a Wanda e começa a falar: pare com isso, dando a entender pra gente que esse engasgamento foi provocado pela magia da Feiticeira Escarlate. E ela vê que a coisa realmente está caminhando para um final muito ruim, e ela meio que autoriza o Visão a usar os seus poderes. O Visão, um dos poderes do Visão é atravessar a matéria, inclusive a matéria orgânica, e ele coloca a mão e ele tira o objeto que está sufocando o chefe e desengasga o chefe. Daquele momento em diante, o chefe diz que a hora já está tarde, que eles têm que ir embora, mas inexplicavelmente, de uma hora para outra, ele vira para o Visão e diz que ele havia ficado muito satisfeito com o Visão e que na segunda-feira eles iriam conversar sobre a promoção do Visão. Ou seja, dentro daquele assunto específico, a vida de Wanda e Visão seguiu normalmente, feliz. O casal vai embora e aí Wanda e Visão sentam no sofá e começam a falar sobre a vida, quando Visão pede para Wanda resolver o problema das alianças. E aí ela faz uma magia, altera a realidade e faz aparecer um par de alianças nas mãos dos dois. E eles dizem um para o outro que aceitam, como que oficializando naquele instante o casamento deles na cabeça da Wanda. Nisso a câmera vai se afastando deles, dando encerramento àquele episódio dentro do episódio. E aí, conforme a câmera vai se afastando, começa a aparecer um televisor antigo, e à medida que a câmera se afasta mais, o ambiente já começa a ficar colorido e a gente começa a perceber que nós estamos vendo um estúdio, uma ilha de edição com equipamentos com o logotipo da SWORD, a espada, né, que é a agência que vai trabalhar ou no lugar da SHIELD ou com a SHIELD, a gente não sabe ainda. A gente vê uma mulher, possivelmente, escrevendo num diário, um bloco de anotações. Quando ela fecha esse bloco, na capa tem lá também o logotipo da SWORD. Então a gente vê equipamentos ali de edição mesmo, de um estúdio mais antigo, até com um tape de fita DAT, com uma mesa de áudio ou mesa de som ali, acho que de 8 canais, se eu não me engano, ao melhor estilo show de Truman. Eles conseguem de alguma maneira assistir o que está se passando na realidade que a Wanda está, o que ela criou ou que foi induzida a criar. Eles conseguem a partir daí entrar nessa realidade, eles conseguem alterar alguma coisa a partir desse estúdio, dessa ilha de edição, ou eles apenas conseguem monitorar o que está acontecendo? Essa realidade em formatos episódicos e sitcoms, então foi criado pela Wanda? Ou foi criado por alguém para tentar deixá-la em paz? Ou isso foi criado por um outro ser ou por uma outra entidade? Bom, galera, essa foi então a análise do episódio 1. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua inscrição, deixa aí o seu joinha, os seus comentários, ativa o sininho, fica com a gente, siga nas nossas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz de ter você com a gente sempre. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Spótico na área.